Vamos às notícias. A polícia deu prazo até às 3 horas da tarde agora para que indígenas desocupem uma área no Pico do Jaraguá, em São Paulo. A ocupação aconteceu no dia 30 de janeiro, depois que a construtora Tenda desmatou o terreno para construir 11 torres de apartamentos. A Polícia Militar chegou no início da manhã para garantir essa reintegração. Os indígenas argumentam que a área é de preservação ambiental, um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica de São Paulo. Além de ocupar o terreno, os indígenas plantaram 800 mudas de mata nativa. A Justiça Paraguaia manteve a prisão de Ronaldinho Gaúcho e do irmão Roberto de Assis. O pedido de prisão domiciliar foi negado no final da manhã. A dupla foi presa na semana passada depois de entrar no Paraguai com carteira de identidade e passaporte falsificados. Hoje foram presos 3 funcionários da Direção Nacional de Aviação Civil e Imigração, acusados de facilitar a entrada no Paraguai de Ronaldinho, do irmão e do empresário, todos com documentos falsificados. Risco de coronavírus cancela evento em Brasília. O seminário que discute educação começou ontem com a participação de vários políticos, entre eles Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. A organizadora do evento, que teve contato com vários convidados, apresentou os sintomas do Covid-19. O resultado do teste deve sair hoje à tarde. O Brasil tem 31 casos confirmados e 930 suspeitos. E a Itália fechou o cerco ao coronavírus. Começa a valer hoje o decreto que proíbe reuniões públicas em todo o país. Roma amanheceu praticamente deserta. Poucas pessoas são vistas nos aeroportos, avenidas e pontos turísticos, normalmente repletos de turistas. Também estão proibidos eventos esportivos e a circulação de pessoas entre a cidade só é permitida por motivos de trabalho ou saúde. O decreto vale até o dia 3 de abril. A Itália tem 9.172 casos de Covid-19 e já registrou a morte de 463 pessoas infectadas. Bolsas e petróleo voltam a subir em todo o mundo. Depois de despencar quase 25% ontem, o barril do petróleo teve alta média de 10% hoje. Apesar dessa alta, o mercado ainda não compensou os prejuízos causados pelo caos na economia ontem. O Japão divulgou que vai investir 4 bilhões de dólares no auxílio de pequenas e médias empresas que sofrem os impactos da epidemia de coronavírus. No Brasil, a bolsa abriu em alta. O destaque fica por conta da Petrobras, com ações valorizadas em até 9,1%. O dólar teve uma ligeira queda. Negociado ontem a R$ 4,72, caiu hoje para R$ 4,68. Sobre tudo isso, conversamos agora com o Fernando Brito, do Tijolaço. Oi, Fernando, tudo bom? Não está muito bom não, porque eu vou ter que começar fazendo uma atualização na informação que você deu. Já não são 9.172 casos na Itália, são 10.179, porque hoje apareceram quase 2.000 casos novos, né? E aconteceram mais 150 ou 160 mortes. Quer dizer, o número de mortes na Itália realmente passa de 600, e é uma coisa impressionante. Como é impressionante, a gente tem um presidente que hoje de manhã, lá em Miami, disse que essa história do coronavírus é mais fantasia do que realidade, né? Transformando, quase que tripudiando numa epidemia, nas vítimas de uma epidemia que já acometeu até esse momento 118 mil pessoas no planeta, provocando 256 mortes somente nas últimas 24 horas, de um total de mais de 4.000 mortes já registradas por causa do vírus. Eu sei que é triste, né, mas é impressionante o delírio desse sujeito que preside o Brasil. Ele acaba virando piada. Hoje até já me contaram que o coronavírus é fantasia, uma fantasia que o Leonardo DiCaprio vestiu depois de ter incendiado a Amazônia para embarcar no barco do Greenpeace e pegar o óleo no navio grego e despejar na costa do Nordeste. Tudo isso para distrair as atenções daquele miliciano que estava se escondendo lá no interior do Nordeste e perseguido pelo Fabrício Queiroz. Mas tudo isso muito bem oculto por talco do pum do palhaço da Regina Duarte. Quer dizer, só assim
para a gente tratar essas coisas, porque é um sujeito, é um mitômano. Ele inventa coisas após coisas, né, descaracterizando situações reais, brincando com coisas sérias, né, e para a gente se conter dentro dos limites do bom português, a gente tem que, de fato, fazer ele se tornar piada, porque é uma tragédia na realidade. Né? Agora, você falou também das bolsas, isso aí é um capítulo à parte. O que aconteceu ontem? Né? A feijoada é a crise mundial provocada pelo coronavírus. A encrenca no petróleo, que aconteceu em razão da Arábia Saudita não ter concordado com a Rússia, né, em rebaixar a produção para defender o preço do produto e começar a oferecer óleo mais barato com desconto, que levou à queda abrupta de 31% ontem, aquilo é a pimenta. Aquilo foi só temperar a crise, né, tanto que esses mercados voltaram hoje para o número que deveriam estar ontem. Ontem de manhã eu falei que a Bolsa ia cair abaixo de 90 mil pontos, caiu até 86, hoje se recuperou, entre aspas, está a 88, 89. Né? Havia muita expectativa de que houvesse como dizem eles, um rebound, né, nos preços das ações por causa da elevação do preço do petróleo, mas isso não aconteceu. Nesse momento, o índice Dow Jones no Wall Street, Nova York, sobe 0,7%, que é praticamente nada depois da queda de mais de 7% que teve ontem. E a Bolsa aqui está subindo, nesse momento, deixa eu te dizer, 2,73%, contra uma queda de 12% ontem. Então, a gente fazendo um pelo outro, dá mais ou menos aí uns 5-1. Né? Hoje é uma espécie de gol de honra, né, da goleada que o mercado financeiro tomou ontem. O grave nisso aí foi muito bem ressaltado hoje por um economista conservador, o Mendonça de Barros, é que as pessoas de classe média que acreditaram na onda do agora vai, na bolsa explodindo, nesses sites de picaretagem que prometiam bolsa a 150, 200, 300 mil pontos, essas pessoas perderam de uma hora para outra, desde o início do governo Bolsonaro, praticamente tudo e mais um pouco do que tinham de perspectiva de ganho nos seus investimentos. A maioria dessas pessoas é gente de classe média, que não tinha outro investimento para diversificar e equilibrar os ganhos e perdas. Não, entrou com o que tinha e perdeu todos os rendimentos e ainda perdeu um pouquinho do capital principal, se você considerar a data base de 2 de janeiro de 2019, quando se iniciou esse governo. Fernando, já começa a pintar, inclusive na imprensa, algumas manchetes falando sobre a fritura de Paulo Guedes. Semana passada a gente teve a notícia sobre o Pibinho, agora, diante dessa crise, Paulo Guedes ontem mesmo falou que não, a gente está tranquilo, o que precisa mesmo é passar reformas estruturais. Como você bem citou, Bolsonaro, na viagem nos Estados Unidos, falou que o coronavírus se trata de uma fantasia. Então, assim, você acredita que no setor da economia esse governo vai continuar nesses rumos ou algo tende a mudar? Que rumo, Thalita? Qual é o rumo do governo Bolsonaro? Ele não tem rumo nenhum. Toda essa história de que as reformas são vitais, etc. É claro que reformas tributárias, administrativas, até mesmo da Previdência, no prazo médio e longo, faz diferença nas finanças públicas. Mas não faz diferença imediata. Entendeu? E o fogo está lambendo os mercados. Ninguém vai ter receita pública porque reformou a Previdência, a não ser esse pouquinho aí que ficam travando da fila que é feita para segurar a despesa, mas ninguém vai ter receita pública sobrando por causa da reforma da Previdência, ou uma reforma tributária que tem um prazo de implantação, segundo os dois projetos que estão no Parlamento, um do Senado e outro da Câmara, que fica entre 5 e 40 anos de adaptação. Quer dizer, não são medidas de curto prazo, não são medidas imediatas, não são medidas que socorram o mercado. No Estadão de ontem, uma economista absolutamente nada esquerdista, Mônica de Bolle, que inclusive era autora desse site de direito, o Instituto Milênio, ela diz que está na hora de acabar com o corte de gastos.
O Estado tem que induzir atividade econômica, porque a atividade econômica privada, o tal PIB privado que eles inventaram agora, essa vai se encolher. O mercado financeiro, ele não é a economia real, mas ele se reflete na economia real. Qual é, essencialmente, a diferença da crise de 2008 para a crise que nós estamos vivendo agora? De 2008, começou dentro do mercado financeiro, com a crise do subprime, das hipotecas, que, aliás, o Guedes quer ressuscitar, as hipotecas nos Estados Unidos, e a falência, por estar pendurado nelas, do banco Lehman Brothers. Quer dizer, ela nasce no sistema financeiro e foi para o sistema produtivo, arruinando a produção, o emprego, a renda do mundo inteiro. Agora, o que está acontecendo é o caminho inverso. A economia que sofre agora é a economia real, das pessoas, da produção, do ensino, do turismo, do transporte aéreo, do lazer. Você imagina, a Europa está com 17 mil casos. A Itália já fechou, a França está muito perto de fechar, Madrid fechou parcialmente, anulou todos os reinícios de período escolar. Quer dizer, toda essa região que é um hub mundial, é onde todas as pessoas do mundo acabam mais cedo ou mais tarde indo, visitando, a não ser as empregadas do Paulo Guedes, que essas vão para a Disneylândia, mas no final das contas, a Europa ainda é um grande ponto central do mundo. E isso tudo parou. Daqui a pouco, daqui a alguns dias, não vai ter avião voando nos céus da Europa. Você tem ideia do que é isso? Aquelas economias, a França, a Alemanha, a Espanha, virtualmente dependendo do trânsito de pessoas paradas. Você mesmo disse aí, as ruas estavam vazias em Roma, Milão, agora estão vazias também em Madrid. Quer dizer, esse processo está se agravando e as pessoas se encolhem, se defendem com um argumento que parte de um caso real, que é o que muita gente morre de outras doenças em número muito maior do que está morrendo no coronavírus, e isso é verdade, tá certo? E esquece que o problema do coronavírus é o contágio interpessoal que impede as pessoas de conviverem. Se as pessoas não conviverem, não há relações de troca. Sem relações de troca, não há comércio. Sem comércio, não há produção. Então, a economia real entra numa espiral recessiva que vai demorar bastante tempo para se recuperar. Isso não desacontece, entre aspas, do dia para a noite. E o que está acontecendo é o seguinte, politicamente, acaba se dando razão às medidas que se tomaram na China. Hoje o presidente Xi Jinping visitou Wuhan, que é o centro lá da epidemia, e posou para os fotógrafos, visitando os hospitais, claro que com cuidado de falar através de vídeo com os pacientes ainda internados ali, mas a China conseguiu derrotar algo que parecia incontrolável. Lembremos que alguns dias atrás eles estavam chegando nos 80 mil casos, com milhares de mortes, e hoje a China talvez seja o 13º ou 14º país em número de casos novos, perdendo a posição triste que tinha e deixando que a Europa vá assumindo esses lugares iniciais junto com o Iraque, que a gente também pode imaginar que grau de dificuldade eles têm lá, depois de um cerco econômico que já dura quase 40 anos, porque na verdade começou com a Revolução Xiita do Ayatollah Khomeini, um cerco econômico de 40 anos, um país que deve ter imensas dificuldades em matéria de equipamento médico, em matéria de estruturas de saúde. Só ele equipara-se à Itália. E França, Espanha, Suécia, Dinamarca, todos esses vão se aproximando do grau de gravidade que a coisa tem na Espanha e na França, onde as mortes em cada um já passam de 50, além das 600 que eu me referi na Itália. Fernando, obrigada pela análise e pela participação mais uma vez. Um beijo para você e até a próxima. Até a próxima. Eu estou vendo essa Avenida Paulista aí atrás de você no cenário. Sim. Você sabe que domingo eles dizem que vão encher isso de camisa amarela. Eu duvido muito, né? Mas o mundo está louco, Thalita. Hoje mesmo no blog eu coloquei um post falando dessa história da fantasia do Bolsonaro e parece que para dar razão a ele, teve uma reunião
de marmanjos e marmanjas na França, né? Em plena epidemia de coronavírus, com o governo recomendando não participar de concentrações públicas, se juntaram 3.500 pessoas pintadas de azul para brincar de Dia do Smurf. Não dá para acreditar nas coisas que acontecem no mundo. Como diz a minha avó, tem que inventar outras porque essas já são demais. Vamos Tchau. aguardar. Beijo, tchau.